na página 16, amém? Você que poderá ler, fica livre em nome de Jesus. Vem da palavra grega cosmos, que significa planeta Terra. O mundo foi feito por intermédio dele. João capítulo 8, verso 10. Os habitantes da Terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João capítulo 3, verso 16. O sistema mundial, o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João capítulo 5, verso 19. O sistema mundial está pronto para funcionar sem Deus, contrariando tudo que é verdadeiro em Jesus Cristo. É composto de belos conceitos de cultura, música, arte, filosofia, conhecimento, atividades sociais, ciência, política, religião e prazer. Aparentemente, essas coisas não são más em si mesmas, porém Satanás a entrelaça de tal forma a fim que o homem se envolva diretamente com elas a ponto de afastar-se de um verdadeiro relacionamento com Deus e com as coisas espirituais. Quando Satanás não pode alcançar o homem, mediante tentações para que ele cometa pecado no seio da carne, ele se muda para as avenidas inocentes da educação, carreiras profissionais, fama, dinheiro, etc., a fim de que elas ocupem o primeiro lugar em nossas afeições, tomando o lugar de prioridade que só cabe a Jesus Cristo. 1 João 2, 15, 16, Tiago, capítulo 4, de 2 a 9. Então, as três dimensões da guerra: a primeira é o mundo, quer dizer, o planeta Terra, os habitantes da Terra e o sistema mundial. Quer dizer, por todos os lados, Satanás, ele pega o homem sem Deus. Essa parte é uma parte muito importante. Quando Satanás não pode alcançar o homem, mediante tentações, ele se muda para outras artimanhas, ou seja, a educação, carreiras profissionais, fama, dinheiro, etc., a fim de que elas ocupem o primeiro lugar, ou seja, todo o lugar que é de Jesus Cristo. Então, essa guerra através do mundo, essa é a primeira dimensão da guerra espiritual. Continua. Muito bem, então, o segundo dimensão dessa guerra espiritual, quer dizer, é o próprio Satanás. Agora, como parte desse governo, desse domínio de Satanás, vamos ver agora o papel, ou seja, o veneno que ele procura injetar nas pessoas, na sociedade, quer dizer, no mundo em geral, como falamos, o planeta Terra, os habitantes da Terra e o sistema mundial que domina por aí. Nesse papel, Satanás injeta seu veneno. Na educação, permeia o mundo atual, a síndrome da permissividade. O diabo apoderou-se de homens como Deus, e outros para distorcer os conceitos fundamentais da disciplina, respeito e autoridade dos pais e a moralidade. É como os outros, como Hitler. Não, mas é algo assim totalmente diferente. A pessoa totalmente dominada por Satanás. Pode continua. A filosofia. Os filósofos foram instrumentos de Satanás para desviar o homem das eternas verdades de Deus. Por exemplo, filósofo alemão ensinou que o Estado não tinha que obedecer às leis morais, nem os governos que tinham que manter acordos. Hitler, a seguir, seguiu essa previsão. Cinema e televisão. A permissividade nas instituições, a capacidade da música tem que excitar e incitar a verdade. Ela produz as mais variadas emoções.
forma. Esse veneno de Satanás, injetado de Satanás, é no mundo todo. Só, irmãos, que há países, há nações, que é de uma maneira mais forte. Olha esse segundo ponto da questão da filosofia, né? Filósofos como instrumentos de Satanás para desviar o homem das eternas verdades de Deus, como esse exemplo de regra, filósofo alemão ensinou que o Estado não tinha que obedecer às leis morais, nem os governos tinham de manter acordos, tipo de... Essa questão toda é os venenos que Satanás injeta para poder faz parte dessas batalhas na guerra. Então, agora o último, aliás, dois últimos pontos. A carne, aliás, o terceiro dimensão dessa guerra. A carne. Prossiga. Este é o pior inimigo a ser vencido. A carne é um instrumento inclinado ao pecado e está sujeita ao pecado. As obras da carne, divisão por grupos. A. Sexo, pecados morais, prostituição, impureza, lascívia. B. Religiosidade, pecados espirituais, feitiçaria e idolatria. C. Relacionamentos, pecados sociais, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja. D. Orgias, pecados contra si mesmo, bebedices, glutonarias. E. Idolatria, pecados de participação direta. Isaías 47, 12, 14, Deuteronômio 18, 9 a 14. Consagração aos santos ou santas, como casamentos, filhos, afilhados, toda cerimônia debaixo da idolatria, crisma, primeira comunhão, catecismo, procissão, usar cordão, carregar imagens, quermesse, missas, tomar hóstias. 2. Promessas e pactos feitos aos ídolos e aos mortos. 3. Consagração à entidade de casa, trabalho, marido, umbigo. 4. Consulta aos mortos. 5. Benzimento. Olha, nesse curso, Cultura e Antropologia Boliviana, que o pastor Arthur vai ministrar, ele vai falar muito sobre isso, conhece muito nessa área, e vai mostrar imagens, porque muitas vezes a gente falando é outra coisa, imagens, e às vezes até imagens recentes. Então, nesse curso Cultura e Antropologia Boliviana, de algumas dessas coisas que eu estou te falando, você vai ver isso e muito mais nesse curso. Então, está aí a guerra em 3 dimensões, que é o mundo, Satanás e as obras da carne. Essas obras da carne, a maioria delas aí, são nomes, inclusive, de principados. São principados que estão por trás disso tudo aí. Na unidade 8 da página 19, outro irmão, outra irmã, como vencer esses inimigos? Reconhecer a guerra. A guerra espiritual está sendo travada e todos se acham envolvidos nela, quer queiram ou não, quer concordem ou não. Ela não afeta apenas alguns crentes, nem cura só algum tempo. Todos os crentes estão envolvidos nela 24 horas por dia, 7 dias por semana e nos 365 dias do ano. Estamos engajados nesta batalha, tenhamos ou não consciência disso. A palavra de Deus nos adverte que aqui na terra não é lugar de descanso. Marcos 2:10. Satanás não tira folga nos finais de semana, nem nos feriados. Satanás não diminui seus ataques, nem quando passamos por alguma perda. Pelo contrário, aí é que ele lança fogo cerrado. Para ele, não existe misericórdia, nem compaixão. Ele sabe o que é luta limpa, é totalmente maligno. Portanto, reconheça que estás na guerra e isso já é o começo da vitória, pois descobrir as táticas do inimigo é o mesmo que estar na luz e o diabo operando em trevas. Lembre-se, a ignorância é a maior arma contra a vitória. Segundo Coríntios 2:11. Então, ele não sabe, faltou não. Muito boa observação, Vice Valadares, obrigado por corrigir.
e ele não sabe acrescentar a palavra não. Amém? Amém. Irmãos, então, falamos aqui que são os 3 R's, né, da batalha espiritual: reconhecer, rejeitar e resistir. Vamos prosseguir, e aí aqui a gente dá só uma pincelada rápida nesses 3 R's da batalha espiritual. Pode prosseguir outro, irmão ou irmã: rejeitar os ataques. Este é o aspecto passivo da luta. Quando percebemos que Satanás está querendo fazer, procuremos evitá-lo. Exemplo, 1 Timóteo 6:11, Paulo exorta Timóteo a fugir das tentações da riqueza. 2 Timóteo 2:2, Paulo diz a Timóteo: foge das paixões da mocidade. Devemos rejeitar de maneira absoluta as tentativas de Satanás e nos levar à queda, mesmo que isso nos leve a perder condições, empregos, amigos, etc. No deserto do Egito, Daniel e seus companheiros da Babilônia, a retirada pode parecer que o diabo está rolando vantagem. É a tática de guerra para um fortalecimento maior, uma preparação adequada para o ataque final. Versos 6 e 7. Amém. Outro R da batalha espiritual, vamos lá: resistir aos ataques. Este é o aspecto ativo da luta, ponto de apoio, anjo de Deus. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Para que essa resistência se torne eficaz, é necessário fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. É imperativo que deixemos o Senhor e os inimigos são todos. Sem ela, não temos probabilidade de competir o poder de Satanás. A força humana é totalmente inútil com seus ataques e inteligentes sistemas. E tem ótimos sistemas. As vitaminas necessárias e indispensáveis para o nosso fortalecimento estão na palavra de Deus. O analfabetismo bíblico tem levado a igreja a atrofiar o raquitismo espiritual. É importante observar que o conhecimento e a prática da palavra de Deus nas nossas vidas são os meios pelos quais alcançaremos a força de Deus. Aleluia. Então, como vencer esses inimigos? Através de 3 pontos básicos na guerra espiritual. Os 3 R's da batalha espiritual. Então, o primeiro R, reconhecer a guerra. O segundo R, rejeitar os ataques do diabo. E o terceiro R, resistir aos ataques do diabo. No reconhecer, há um ponto importante que mostra que a palavra de Deus adverte que aqui na terra não é lugar de descanso. Então, Satanás ele não tira folga nos finais de semana, feriados, não diminui seus ataques. Então, nós sabemos que o nosso descanso está na eternidade, está nos céus, né, com o Senhor. Irmãos, uma coisa importante, olha aqui: reconheça que estás na guerra, e isso já é o começo da vitória. Descobrir as táticas do inimigo é o mesmo que estar na luz, e o diabo sempre operando nas trevas. Então vamos lembrar: a ignorância é a maior arma contra a vitória. Então temos que realmente saber, vamos reconhecer, vamos saber que nós estamos inseridos nela e não temos como sair fora. O segundo, rejeitar. Então nós temos que rejeitar tudo que é de Satanás. Nós devemos rejeitar, renunciar em nome de Jesus, né? Isso é uma tática de guerra e realmente vai nos fortalecer. Vamos rejeitar tudo que nós sabemos que não presta, jamais aceitar tal coisa. E por último, resistir aos ataques. E a palavra do Senhor nos ensina: resistir ao diabo. Quer dizer, não é ter medo dele, não estar inseguro frente a ele, mas é enfrentar com as armas ofensivas e defensivas. Então, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, o diabo sabe a quem ele põe para correr. O diabo sabe a quem ele põe para correr. E não é o nosso caso. Então, resistir ao diabo. Uma vez que você parte para cima dele, sem medo, com confiança, com as suas armas de guerra, com todas as táticas que o Senhor te guia, com certeza ele vai fugir. Por quê? Porque vai perder a batalha, vai perder a guerra em nome de Jesus. Amém? E a última unidade para a glória do Senhor, na página 21, é um plano. É um plano simples esse, irmão, mas eu tenho muita coisa nessa área aí. É um plano simples para conquistar cidades. Dentro desse plano, aí a gente fala sobre os espíritos territoriais.
plano simples, só para você mesmo ter uma ideia. Vamos então ali no outro irmão, o irmão poderá ler em nome de Jesus. Plano para a conquista de cidades. O que fazer? É preciso dar o primeiro passo de fé. É preciso atravessar o local. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, poldei como eu disse a Moisés. Josué 3, 3 e 5. E há um outro texto que é Salmos, agora, pede e eu te darei as nações por herança. Salmo 2:8, pede e eu te darei as nações por herança. Conquista de cidade, por aqui você pode colocar bairros, mas em ruas, porque tem demônios que tomam conta de ruas. Inclusive Belo Horizonte mesmo. Quantas ruas no centro da cidade são consagradas aos caboclos? Tupinambá, Carijó, Guarani, Tupi e tantos outros. Ruas. Há bairros também consagrados como cidades e países e nações. Então está falando de cidades, mas há um geral. Continua. Passos a serem dados. Envolva o maior número possível de igrejas e seu ministério. Dependência total do Espírito Santo. Busca sincera e espera. Pois ele é quem terá novas revelações, tanto para desmascarar o inimigo, como avisar a hora de agir. Colocar em prática imediatamente a visão. Devemos tomar a iniciativa de passarmos a visão a outros líderes, pastores, e buscar, de todas as maneiras, colocar em prática aquilo que o Espírito Santo nos revelar. É preciso sentir compaixão por crianças, órfãos, viúvas e pobres. Precisamos servir na prática. Tiago 2,14. Criarmos um plano ousado e mensurável. Não basta lançarmos palavras do tipo minha cidade para Cristo e não se fazer nada. Deus honrará nossa fé conjugada com o nosso trabalho. Exercitarmos o amor, vencer o mal com o bem. Romanos 12, 20, 21. As bruxas, feiticeiros, presos, drogados, ladrões são alvos do amor do Criador. Eles não são inimigos, são vítimas. Nossos inimigos não são carnais, sim espirituais. Uma coisa interessante aí é que nesse ponto é preciso sentir compaixão por crianças, órfãos, viúvas e pobres, porque analisamos principalmente nos trabalhos missionários, nesses campos missionários, de maior poder de atuação do diabo, são as crianças, órfãos, viúvas e pobres. Infelizmente, na nossa igreja de Normandia, Deus vai ver essa história. Há membros de igreja que trabalham e sobretudo no lixão, o maior lixão de Santa Cruz. Irmãos, antes, olha, só de aproximar, dependendo do momento, você não suporta o mau cheiro. Muita contaminação, muita contaminação. Então é alvo realmente de Satanás esses pontos entre crianças, os órfãos, os pobres. Vamos continuar, terminar essa parte. Ter sempre o alvo em mente. Ponto 9.2. Ter sempre o alvo em mente. Destruir a fortaleza do diabo. Ageu 2, 21, 22, Isaías 47, 1, Apocalipse 18, 1 e 2. É preciso destruir a fortaleza de Satanás para que se tome posse da cidade, conquistando-a para Cristo. Evangelismo pessoal ou em massa. Intercessão antes, preparando. Intercessão durante, executando. Intercessão depois, consolidando os resultados. Intercessão é a base principal para vencermos a guerra espiritual. Ezequiel 22:30, Salmo 2:8. Estratégia de guerra. Fazer um mapeamento espiritual da cidade ou algo a ser conquistado. 2. Conhecer as armas do inimigo e como neutralizá-las. 3. Ter consciência plena e transparente que a guerra espiritual não é tarefa de uma igreja
Preparação espiritual. 2 Crônicas 7:14 e 35. 5. Trabalhar como equipe de intercessores chamados por Deus para este ministério. Aleluia. Então, esse plano para a conquista da rua, do bairro, da cidade, da nação, irmãos, uma coisa importante: criarmos um plano ousado e mensurado. Não basta lançarmos palavras desse tipo: minha cidade, meu bairro para Cristo, e não fazer nada. Deus vai dar a nossa fé conjugada com o nosso trabalho. Então, nesse ponto da intercessão, nós já até comentamos um pouco sobre isso, falando da intercessão antes, que é preparando, da intercessão durante, executando, e da intercessão depois, que é consolidando os resultados, quer dizer, dando glória a Deus por tudo. Eu espero que, embora fosse um pouco acelerado, porque realmente o tempo não permite dar tanta coisa, principalmente esse assunto, porque há muita coisa, que se fala sobre esse assunto, e um vai chamando o outro, mas eu creio que pelo menos este breve simpósio sobre guerra espiritual você tenha tirado o máximo proveito. Claro que você vai ter a oportunidade de estudar com calma, averiguar a palavra, confirmar, e depois ministrar para os seus líderes, para a igreja, preparar a igreja para essa batalha em nome de Jesus. Eu quero agradecer a vocês a atenção, e que o Senhor continue abençoando, confirmando a vida, o ministério de cada um. Eu quero chamar aqui à frente aquele campo de batalha na Bolívia. Um dia você vai ter a oportunidade de conhecer ali um pouco em nome de Jesus, e incentiva outras pessoas. Você participa, incentiva outros a participar desse curso Cultura e Antropologia Boliviana, que você vai ver, vai conhecer muitas coisas nessa área. Nós queremos agradecer a pessoa do Bispo Hermes, que esteve aqui conosco nessa manhã e tarde, ministrando ao nosso espírito. E eu quero trazer minhas as palavras do apóstolo Paulo, quando diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, para o Bispo Hermes e para cada um de nós. Portanto, amado irmão e irmã, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo no Senhor que o vosso trabalho não é em vão. Deus possa continuar nos abençoando, em nome de Jesus. Querido,